Olá, sou o professor Michael Douglas e vou fazer com vocês uma reflexão bem pertinente nos dias de hoje. É possível ser feliz? O que eu preciso para ser feliz? Felicidade é algo real? Essas perguntas são o que caracterizam um pouco a nossa reflexão de hoje, o helenismo e as escolas helenísticas. Nós vamos então começar dizendo que o helenismo é um período histórico que se estende do século IV a.C. até a Idade Média. E este período é caracterizado pelo feito do grande Alexandre o Grande. Eu falo feitos porque, além da expansão territorial, a questão de conquista no Ocidente, conhecido na época, e parte do Oriente, chegando até o Egito. Lá vai estar a grande biblioteca de Alexandria, que ele constrói, uma das maiores da antiguidade. E nós vamos ver, além dessas construções territoriais, nós vamos ver a propagação do pensamento grego. O grego, que era usado apenas como língua comercial, passa agora a ser forma de pensamento, passa a ser modelo cultural. E essa é a contribuição que o Alexandre o Grande traz para a história. Alexandre, falando um pouco da história dele, ele é um cidadão macedônico, grego, filho de Filipe II, vê o seu pai tentando conquistar Atenas e as cidades circunvizinhas sem êxito. O pai, Filipe II, morre, ele assume o poder lá na Macedônia e conquista Atenas, conquista Esparta, e a ideia política que regia aquelas cidades ali acaba, porque agora tudo é de Alexandre. E é nesse contexto que as escolas helenísticas ganham espaço. Porque a questão agora é essa: se eu não tenho mais nenhuma participação política, como eu posso ser feliz? De acordo com Aristóteles, a felicidade está justamente na vida social. Nós temos aqui um grupo de filósofos que dizem não é porque Alexandre tomou as nossas terras, não é porque Alexandre manda em nós e a nossa cultura está sendo alterada, que nós podemos deixar de ser felizes. A felicidade está apenas na ataraxia. Ataraxia, caríssimos, como a tranquilidade da alma. Então, esta filosofia dessas escolas helenísticas vão ser conhecidas como uma filosofia terapêutica, porque eles se comparam aos médicos. Do mesmo modo que os médicos curam os problemas do corpo, nós queremos ajudar a curar os problemas da alma. E daí vem as respostas sobre como ser feliz, que está relacionado à cura da alma. Então, as escolas helenísticas, elas são 4. Existem mais, mas o Enem costuma pedir 4 delas. E de bônus, no final, eu vou falar de uma quinta, caso dê tempo, tá? Quais são as escolas helenísticas? O estoicismo, fundado por Zenão, o epicurismo, fundado por Epicuro, o ceticismo, fundado por Pirro, e o cinismo, que tem o maior representante, Diógenes de Sinope. Então vamos fazer, sim, a quinta do bônus será o ecletismo, tá? Se der tempo. Então vamos cá. O estoicismo é caracterizado inicialmente pelo valor que eles dão à natureza. Para eles, a natureza não é caótica, ela não é degradada, ela segue uma ordem organizada, sistematicamente pensada. Sim, a natureza é racional. Uma vez que a natureza é racional, de acordo com os estoicos, tudo faz parte dela. E ela gira e ela faz com que o movimento das coisas façam sentido. Em outras palavras, tudo o que acontece tem que acontecer. E nós, enquanto microcosmos, devemos respeitar essas ações do macrocosmo, que é a natureza. Em outras palavras, a felicidade existe no seguimento à natureza. Vamos tentar entender isso aqui de uma forma bem simples. Nós não podemos lidar com a morte.
Nós não podemos contra um furacão. Nós não podemos ir contra as necessidades fisiológicas. Nós temos que aceitar essas coisas e não permitir que elas venham a perturbar a nossa alma, porque perturbar a alma com uma coisa que você não pode alterar é você pedir para não ser feliz. Outra coisa que o Epicuro vai dizer é que nós não devemos ter preocupações com a morte, porque enquanto natureza, enquanto dentro do movimento da natureza, sendo microcosmos, nós vamos simplesmente voltar ao macro. E dentro desse processo do micro voltar ao macro, a morte não existe. É menos uma preocupação para a nossa alma e assim nós alcançamos a ataraxia, que para os gregos, dentro da escola helenística, ganha o nome de paz de espírito, ou melhor, tranquilidade da alma. Então, para ser feliz, a alma tem que estar tranquila. Quanto mais tranquila está a nossa alma, quanto menos coisas nos preocupam, quanto menos coisas os nossos pensamentos divagam, mais felizes nós somos. Para terminar o estoicismo, ele vai dizer que a filosofia que ajuda na promoção dessa cura da alma pode ser pensada como uma árvore. Na raiz, a física, o entendimento das coisas naturais. No meio, a lógica e a articulação da linguagem para poder se relacionar. E o fruto desta árvore, a ética, que é a capacidade que nós temos de perceber quem somos, um todo, dividido em micros. Estoicismo, então, ok. O epicurismo, que originalmente é conhecido como hedonismo, ele defende, acima de tudo, a essência da escola é a vida de prazer. Somente o prazer leva à felicidade. É a escola mais querida da juventude, porque ela vai defender que quanto mais prazer eu tenho, mais minha alma encontra a felicidade. Agora tem um detalhe. O Epicuro, quando fala que o prazer é a fonte da felicidade, ele separa o prazer em 3 tipos, que eu vou discorrer sobre esses 3 tipos daqui a pouco. Outra coisa importante saber em Epicuro é quando ele fala também sobre a morte. Aí nós vamos entender o que ele chamou de tetrafármaco. Chego lá. A morte para Epicuro não existe. Ele é atomista. Ele nasceu na mesma cidade que Pitágoras. Ele, sendo atomista de Samos, ele não concordou muito com aquela ideia da matemática. Ele concordou foi com Demócrito de Abdera, que dizia que tudo é átomo. Átomo não se dissolve, átomo se transforma. Então nós, sendo átomo, o mundo, nós, corpo e alma, nós não morremos, nós nos transformamos, menos uma preocupação para a nossa alma. Outra coisa interessante em Epicuro é que quando ele fala em não temer a morte, ele complementa, ele acrescenta não temer os deuses, porque os deuses, eles não estão nem aí conosco. Eles podem até existir, mas estão de costas para nós. Então nós já começamos a remeter o que é aqui o tetrafármaco. O tetrafármaco, tetra, 4, fármaco, remédio, os 4 remédios da alma. Eu vou explicar os 4, já comecei, e você entende o todo da filosofia de Epicuro. O primeiro, não temer a morte. Você não morre. Não temer os deuses. Eles não estão nem aí para você. O terceiro, viver o prazer. É aqui que interessa. Este prazer para Epicuro pode ser dividido em 2 tipos gerais. Preste atenção, porque existem 3 tipos de prazer e os 2 tipos gerais. Os 2 tipos gerais são os prazeres do corpo e da alma. E adivinha quais são aqueles que levam à felicidade? Os prazeres da alma. Então, os prazeres para Epicuro têm que ser prudentes. Se você lembrar, se você souber disso que eu vou dizer agora, parece até contraditório, mas não é. Ele defendia o prazer acima de tudo, mas era simples. Na casa dele tinha poucos utensílios e ele vivia de uma forma muito, muito humilde.
Então esses prazeres são três, os tipos. Os três prazeres são o prazer natural e necessário, o prazer natural e não necessário e o prazer não natural e não necessário. O prazer natural e necessário é aquilo que o nome já diz, ele é necessário. Dormir, comer, beber água. Os naturais e não necessários, por mais que sejam naturais, não são tão necessários, então podem levar ao vício. Nós temos aqui beber água com gás. Nós temos aqui dormir numa cama de casal elegante com lençóis de seda. Se nós não tivermos cuidado, esses prazeres naturais e não necessários podem nos levar ao vício. Mas Epicuro diz, eles devem ser vividos algumas vezes, mas com muita prudência. Agora, os prazeres que não podem ser vividos de maneira alguma, porque sempre levarão ao vício, são os prazeres não naturais e não necessários. E o exemplo já diz por si só. O poder, o prestígio. Então, para Epicuro, os prazeres da alma estão acima dos prazeres do corpo. Os prazeres não naturais e não necessários chegam apenas até o corpo. Então nós temos que pensar que este prazer deve ultrapassar o nosso físico. Não podemos dar corda completamente ao nosso físico. Há uma certa abstenção. Nós temos que ficar comedidos, controlados. E para isso, Epicuro vai criar o tetrafármaco, para deixar bem claro como viver esse prazer. Primeiro, do tetrafármaco, como eu já disse, qual é? Não temer a morte. Depois, não temer os deuses. Depois, viver intensamente o prazer. E o quarto é o que eu acho mais espetacular. No quarto, nós vamos ver que uma frase resume o remédio para a alma. Esses 4 remédios para a alma garantem para Epicuro a felicidade. A dor sempre passa. Se nós prestarmos atenção na nossa vida, quanto tempo nós pensamos naquilo que nos faz sofrer, além do tempo do sofrimento? Se nós pararmos de pensar naquilo que nos faz sofrer e dedicarmos o tempo para pensar no que nos faz sofrer, quando estamos sofrendo apenas, nós não perturbaremos a nossa alma. O mal e a dor existem, Epicuro não nega isso, mas nós podemos aliviar isso com a busca da ataraxia, a tranquilidade da alma. Ok, Epicuro? A quarta escola é o ceticismo, fundada por Pirro, general de Alexandre o Grande. Ele começou a ver que as teorias gregas de explicação do mundo, da realidade, elas não pareciam absolutas, verdadeiras, elas pareciam apenas pontos de vista. Então, a partir disso, Pirro vai sugerir uma suspensão de juízo. A suspensão de juízo é você parar de olhar para as coisas tentando dar explicação a elas. Não existe explicação, as coisas são como são. Você tentar responder a pergunta o que é, tentar dizer o que as coisas são, é uma perturbação para a alma, diz Pirro. Porque quando eu tento entender o que é verdadeiro sem existir uma verdade, eu estou procurando uma agulha no palheiro usando um ditado popular. Então, para o Pirro, a felicidade está nesta indiferença. A mesma lógica do estoicismo. Lembram que eu falei agora mesmo que no estoicismo nós temos que viver a natureza, ser indiferentes às coisas. Elas acontecem, pronto, acontecem. É nesse contexto que os céticos também pensam. Só que nos céticos diz respeito mais ao pensamento, a como eu penso nas coisas. Então, se eu paro de perguntar o que as coisas são e simplesmente vivo, minha alma para de ficar se questionando. Aí você para. Quanto tempo você passou pensando nas coisas? Vendo se são verdadeiras ou se não são?
para o Pirro e para os céticos, que foi uma... Vou falar escola, mas fica claro para nós aqui que o ceticismo não foi bem uma escola. Foram pensadores que se reuniram e que tiveram pensamentos iguais no mesmo tempo e em tempos diferentes. E até hoje existem céticos, tá? Agostinho foi cético um período da vida dele, Santo Agostinho. Ceticismo, então, defende que a ataraxia está na apatheia, que é justamente a indiferença diante daquelas supostas verdades sobre as coisas. As coisas não estão ali para serem interpretadas, elas estão ali para serem simplesmente vividas. Ceticismo, ok. Vamos agora para o cinismo. O cinismo tem dois grandes nomes, o Antístenes e o Diógenes de Sinope. O Diógenes de Sinope, ele ganha um espaço maior no Ocidente, porque ele viveu literalmente os ideais da escola. O cinismo, ele vai promover uma ruptura com todos os padrões sociais. O que significa isso? Quanto mais preso a convenções eu estou, mais eu perturbo minha alma. E minha alma, ela precisa ser livre para ser feliz. Essa ataraxia, esta tranquilidade, minha alma não vai encontrar tendo que viver dentro de tantos padrões. Então, qual foi a solução do cinismo? Que nasce, inclusive, da palavra kinos, que em grego é cachorro. Eles vão viver como os cachorros. É isso mesmo. O ser humano, dentro do cinismo, não ensina aos animais como devem agir, mas eles aprendem com os animais como devem agir. Dentro do cinismo, a ênfase na filosofia socrática faz eles sempre se questionarem sobre a maiêutica, a verdade que existe dentro deles. E a conclusão deles é que esta verdade está na vida natural. Tem até uma lenda que vai dizer que o Diógenes ficava andando no meio da cidade com uma lanterna, perguntando: cadê um homem que vive segundo a natureza? Cadê o homem justo aqui dessa cidade? Então ele deixou tudo o que ele tinha e começou a viver de uma forma natural. O interessante do cinismo é que eles são conhecidos por algumas características bem particulares. Por exemplo, como eles não vivem de convenção, eles não têm problema de comer, beber e se satisfazer sexualmente para qualquer pessoa. Na frente de qualquer pessoa, na praça pública, tem trecho das obras deles que falam bem claramente isso. E eles se amavam ali mesmo, à vista de todos, porque os padrões para eles tiravam a felicidade. A felicidade está nesta vida natural de fazer o que eu quero, quando eu quero. Por isso eles eram muito autênticos no fazer e no falar. Eles eram considerados arrogantes, cínicos, né? Porque para eles não havia o que nós conhecemos como papa na língua, ou seja, eles falavam o que queriam, quando queriam, para quem queriam. O ceticismo ainda tem uma lendazinha interessante, que é a lenda de Alexandre o Grande, que conheceu a história do Diógenes e desejou visitar Diógenes na cidade dele, para mostrar esse desprendimento que eles tinham das coisas. Porque pensa comigo, se o cinismo vive uma vida natural, ele está dizendo o quê? Poder, prestígio, riqueza, tudo isso que eu procuro me afasta da felicidade. Não saber onde dormir, não saber onde comer e ser suprido pela natureza, é aí que está a felicidade para o cinismo. E a história vai contar que o Alexandre chega e fica na frente do Diógenes e faz uma pergunta: Diógenes, ouvi falar de tua sabedoria por onde eu passava. Pede-me qualquer coisa, até metade dos meus reinos, que eu te ofereço. Estou brincando, na metade do reino. Ele diz: pede qualquer coisa que eu te dou. E Diógenes pergunta: sai da frente do meu sol, por favor. Ou seja, diante do grande conquistador Alexandre, Diógenes podia pedir qualquer coisa, mas ele pede simplesmente que Alexandre deixe o sol bater nele, que aquele era o momento do banho de sol. Total desprendimento dentro do cinismo. E para terminar nossa aula, vamos dar uma pinceladazinha sobre o ecletismo, que é o nosso bônus. O ecletismo é uma teoria
que não tem um filósofo só, tem vários, né? Que vão fazer com que os pensamentos dos outros filósofos sejam levados em consideração. Então eles começam a fazer uma certa mistura, uma costura das teorias que eles acham plausíveis. Eles vão negar todo tipo de dogmatismo, todo tipo de certeza absoluta e vão tentar justificar essas ideias que para alguns parecem contraditórias. Eles vão tentar unir essas histórias. Eles têm um pouco do estoicismo, eles têm um pouco do cinismo, eles têm um pouco do ceticismo e vão fazer a sua teoria a partir desta certeza. Nada é absoluto, nada é universal, mas nas coisas que nós vemos, cada uma delas tem a sua verdade. Ok, galera? Muito obrigado por hoje, um abraço e até a próxima vez.